Pessoal, que episódio foi esse? Vários rumores que a gente trouxe no canal se concretizou no episódio 74. Episódio muito bom e, segundo rumores, 75 é excelente. Então, bora analisar tudo que saiu no episódio de hoje de Pokémon Horizon. Começando com a Geta e seu Glimmora. No caso, o surgimento da Geta na abertura e o Glimmora dela foi um vazamento que a gente já trouxe, que complementa outro vazamento que a gente também trouxe no canal, que no caso Liko, Roy e Dot vão desafiar a Liga de Paldea. E isso pode ser confirmado aqui, onde a gente vê a Geta e logo atrás dela a Liga de Paldea. Então a Liko, o Roy e a Dot vão desafiar a Liga de Paldea, vão lutar contra a Geta. Por quê? Porque eles querem entrar na área 0. E para entrar na área 0, só o campeão de Paldea pode entrar na área 0. Não é qualquer um que entra na área 0, é o campeão de Paldea que pode entrar. Então a Liko, o Roy e a Dot vão desafiar a Geta na Liga Pokémon de Paldea. Esse é um rumor que já saiu, já trouxe no canal e o rumor da Geta se confirmou. E não só a Liga de Paldea, como a gente pode ver aqui, dá para ver a parte do coisa da Liga de Paldea aqui, mas também se confirmou que eu trouxe dos 3 Pokémons cães lendários de Johto. Eu tinha trazido no canal que no caso Entei, Suicune e Raikou iriam aparecer na abertura. O Entei a gente já sabe que é um Pokémon do Lucius. O Suicune é um Pokémon da Arístero. Esse é o vazamento que já tinha sido antes. E o Raikou é do Gideon. E os 3 surgiram na abertura, indicando, realmente confirmando esse fato pra gente. O Entei do Lucius vai ter um papel especial. O Suicune da Arístero e o Raikou do Gideon. É interessante ver como os rumores vêm se confirmando, tudo que tá vazando a gente tá trazendo no canal. Pois aí a gente pode teorizar em cima, porque na saga do Ash a gente tinha muita informação para teorizar. E Pokémon Horizon é novo, a gente não tinha muita informação para teorizar. Mas agora com esses rumores vindo e se confirmando, a gente pode teorizar em cima. Bom, pessoal, agora falando para a segunda parte, falando da avó da Liko que ela descobriu. A terceira e a quarta parte são as mais importantes, mas antes vamos falar da avó da Liko. A avó da Liko, ela abandonou por um período de tempo os Rising Volt Takers para percorrer o mundo e pesquisar sobre Lucius e a origem dos Explorer. E eis que ela viu que o ex-parceiro dela, Amber, estava envolvido. Ela até falou que no passado ele procurou ela, por isso ela procurou a mãe da Liko para proteger a Liko e o pingente. E ela fala que no episódio 25 ela reencontrou o Amber, conta isso para Liko. Tanto é que ela mostrou tudo que ela descobriu na viagem dela. Ela foi até a cidade onde Lucius fez parte, a última cidade que Lucius visitou, e o registro dos cidadãos mais antigos daquela cidade. E ela descobriu sobre Arístero. Ela descobriu essa foto antiga, um diário com muitas informações sobre Gideon, Lucius e, no caso, Arístero. E quando ela mencionou o nome de Gideon, no caso, a Liko falou, ele é o avô do Ameitio. Falou essa informação que ela tinha guardado para ela, e eles descobriram sobre Arístero também. Eles falam que descobriram sobre a memória, no caso do Cleavor. Aí tudo começou a se encaixar. E muita gente se perguntou, mas como o Gideon tá vivo? Se ele estiver vivo ainda, todos eles teriam mais de 120 anos, teriam 120, 130 anos cada um. Vamos supor que cada um tivesse 20 anos. Isso foi há 100 anos atrás, então teriam 120 anos. Como o Gideon tá vivo? E isso, no caso, nos remete a um rumor que saiu, a um vazamento do Terralicker, que o Gideon se banhou numa fonte termal que tem em Hakuá. Hakuá tem uma fonte termal onde vários Pokémons, inclusive o lendário, se banhavam. E a energia deles ficou naquela fonte. E o Gideon entrou nessa fonte e por isso tudo se descontrolou. Por isso que o Gideon traiu o pessoal ali. Então a vida do Gideon, a vida eterna, digamos assim, o tempo de vida a mais que ele tem, porque ele já deveria ser completamente idoso, uma múmia, mas ainda está bem conservado, é justamente porque ele entrou nessa fonte. E também ficamos sabendo que o Gideon é o presidente da Exceed, empresa em que o Friedel trabalhava. Essa informação eu já tinha trazido no canal há uns 10 vídeos atrás, já tinha sido vazado isso aqui pra gente. Que o Gideon, no caso, é o chefe da Exceed, a empresa onde o Friedel trabalhou como professor Pokémon. E isso nos remete a duas coisas. Primeiro, que ele fundou essa empresa que estava pesquisando sobre o Hakurium, e todos eles agora fizeram a ligação, porque eu e você
Nós já fizemos a ligação faz tempo. Hakurion e Hakuá, palavras iguais, tá tudo ligado. A gente já fez essa ligação. Só que o pessoal do anime, não sei se eles são meio burro ali, eles fizeram a ligação agora de Hakurion e Hakuá. Agora, nesse episódio que eles juntaram as duas coisas. E o Gibeon estava pesquisando sobre o Hakurion, que é a bênção eterna. E isso nos leva a outro rumor que pode se concretizar. Qual é? Antes de falar do Terapagos aqui, que é a traição do Friddle. Antes de eu falar do Terapagos. Por que a traição do Friddle? Surgiu um rumor que a Pokémon Company ia escolher dois caminhos. Um de dois caminhos. Entre dois caminhos ela ia escolher um. Ou o Friddle ia se juntar realmente, completamente aos Rising Volt Takers e defender Terapagos, que é o que a gente deduz. Porém, ela tem um segundo caminho que a gente não sabe se ela vai escolher, que é a traição do Friddle. O Friddle trair, no caso, os Rising Volt Takers e se juntar aos Explorers. Se isso realmente acontecer, o Ameitio pode acabar se juntando aos Rising Volt Takers. A gente vem vendo que o Ameitio vem tendo um pouco de, tipo assim, um pouco mais de caráter com relação a outros personagens baixos, assim, de sem moral, como no caso a Sango, o Onix e o Spinel. Os parceiros dele, a gente viu que eles não têm nenhum senso de justiça, de lealdade. O Ameitio tem. Ele tem mais caráter. Ele pode ser um vilão, mas ele joga limpo, em certo ponto. Então já vem sendo discutido faz tempo a parte do Ameitio se juntar aos Rising Volt Takers no futuro. Acabar vendo que o Gibeon tá fazendo é errado. E existe a possibilidade do Friddle trair os Rising Volt Takers. Então isso é um de dois caminhos que a Pokémon Company tem que escolher. Ou o Friddle trai os Rising Volt Takers ou fica com eles. A gente só vai saber isso no futuro. E como eu disse, vamos falar do Terapagos agora. O Terapagos é contra Hakurion. Eles são opostos. O Terapagos é o poder do Terastal. O Hakurion é o poder de Hakuá. Ambos se chocam. Ambos são tipo Yin e Yang. Verso e reverso. Eles não se combinam. Então, você pode até ver no episódio 74. Quando a Liko falou de Iraquá para Lístero, que ela apareceu, ela ficou surpresa, mas não com uma cara de contente, uma cara um pouco de preocupada. E isso nos remete ao que pode acontecer de mal que existe em Iraquá. Porque a gente sabe que o Lúcio se sacrificou para banir Iraquá para sempre, porque o Gibeon queria Iraquá, porque lá tem o Rakurion. E agora, passando para a terceira parte, que é o surgimento da Arísteo no presente momento. Primeira coisa, o Lago Cristalino é nada mais que a máquina do tempo. Ele não traz uma ilusão, ele não traz alguém morto, ele não traz tipo um fantasma. O que ele traz é simplesmente uma pessoa do passado para o presente. E deve ser possível trazer uma pessoa do futuro para o presente também. O Lago Cristalino é tipo uma junção que quando você conhece o nome da pessoa, sabe como ela é, você pode chamar essa pessoa. Então ela vai ser invocada do passado ou quem sabe do futuro. Isso é legal. Eu teorizo que elas podem ser invocadas do futuro também. Seria muito legal isso. Eu gosto bastante desse ponto que o anime está explorando. E com a Arístero, a gente viu que a filha dela, que aparece nos braços dela, se chama Layla. E é filha dela com o Lucius. E a Layla, que esse bebezinho, é mãe da Diana, que é a avó da Liko. Pessoal, aqui é um ponto interessante. No Japão, eu acho que isso aqui deve ser diferente, por causa da tradução, tudo. Pra gente de um jeito, pro Japão é outro. No passado era de um jeito. Como assim? Eu vou explicar pra vocês. Foi dito que a Arístero e o Lucius são bisavós da Liko. Porém, pra gente aqui, errado. Por que errado? Porque a Arístero e o Lucius são avós da Diana, que é a avó da Liko. São bisavós da Luca, que é a mãe da Liko. E seriam tataravós, como era no passado, da Liko. Não seriam bisavós da Liko, e sim tataravós, que hoje em dia é conhecido como trisavós. Eu sei que é uma confusão, mas antigamente, no passado, era chamado tataravô e tataravó. Porém, tataravô e tataravó é um termo dado para pessoas bem mais antigas que isso. Entende? No caso, a Arísteo e o Lucius seriam trisavós da Liko. Não bisavós, e sim trisavós pra gente aqui no atual presente. No passado eram tataravós.
Mas pro Japão é chamado de bisavós. Por que eu não sei? O Japão é que sabe. Mas podemos chamar tanto de bisavós, como trisavós, como tataravós. Vocês escolhem, beleza? No caso, também foi revelado e confirmado, que é uma informação que eu já tinha trazido, que o Terapagos é um Pokémon da Alistero, nunca foi do Lucius. Ele só ajudou o Lucius. Inclusive, o apelido dele que a Alistero deu é Pagogô, fazendo meio que um trocadilho com a fala que o Terapagos fala. Ele meio que fala Pagogô, o jeitinho dele falar. E ela deu esse nome pra ele, porque na época não existia tipo uma Pokédex pra saber que Pokémon era esse. Era um Pokémon misterioso. E tem um rumor falando que no caso o Lucius conheceu o Terapagos em Atlântida e que ele foi capturado pela Alistero. Ou seja, tem muitas informações que já vazaram, algumas se confirmaram e outras podem se confirmar. Então a gente tem que esperar por mais informações sobre o episódio 75, mas é legal ver que tudo que estamos trazendo tá se confirmando. E no final todo mundo fica espantado ao saber que eles são descendentes tanto da Alistero quanto do Lucius. Ali os demais ficam espantados. Eu sou descendente de Lucius? Isso realmente foi chocante. Foi um episódio muito bom. E agora, vamos falar da quarta e última parte. Primeiro, começando com o título do episódio, que é o brilho deste mundo que nos foi confiado, que é Terapagos. Focando que o Terapagos é o poder essencial para parar o Hakurion. É o brilho desse mundo que nos foi confiado. Porque o Hakurion já foi mostrado o Spinel usando no Umbreon. Ele faz mal pros Pokémons, deixa o Pokémon sofrendo. O Pokémon fica forte? Fica, mas deixa o Pokémon com um sofrimento. E o Terapagos é o oposto disso. Por isso o título desse episódio é O Brilho deste Mundo que nos foi confiado. Porque o Terapagos é a esperança do mundo contra o Hakurion, que é o que o Gibeon quer usar. E aí a gente vê os três Explorers aqui, que vai estar no episódio 75. A Alistero, Lucius e o Gibeon interagindo com os Pokémons nos lugares. A gente já viu que o Gibeon tinha uma cara de poucos amigos já na época. Vimos mais uma confirmação de que Alistero é a parceira do Terapagos. Além dela já ter confirmado, ela usando ele em batalha. O que eu achei bem legal. E aí a gente vê que os sonhos da Alistero e no caso do Lucius, o sonho de ambos se combinam, o jeito dos dois se olharem. Tanto é o jeito que o Lucius olha para cima, para as estrelas, o jeito que ele conversa, ele fala sobre as coisas que ele quer, os sonhos dele com a Alistero e ela ri. A gente vê que tem uma interação com os dois. Por isso acabaram se tornando marido e mulher. A gente não sabe se esse foi o motivo em certo ponto da briga do Gibeon. Pode ser que o Gibeon gostava dela, o Lucius ficou com ela, o Gibeon ficou com raiva, queria acabar com tudo. Pode ser. Mas também tem a parte do Hakurion, que é o poder, porque muita gente também quer poder. E o Gibeon parece que é possuído por poder, ele quer muito poder. Tanto é que a gente tem uma cena em que o Gibeon tá gritando, ele surtou. O Gibeon dá uma surtada, ele quer poder. Deve ser com relação ao Hakurion ou com relação a Alistero. Vai saber se ele não gostava dela. E aí, no caso, ele usa o Zygarde Shine dele pra atacar tudo. A gente já viu o Zygarde atacando, mandando uma explosão no chão. E o Lucius ativa todos os Pokémons dele. Os 5 estão na parte de baixo e o Rayquaza que tá em cima. Pronto pra começar a batalha contra o Gibeon ali. Tanto é que a gente sabe que o Gibeon tem um Raikou pra contra-atacar o Entei do Lucius ali. Vai ser uma batalha feroz entre os dois. E no final a gente vê a Alistero testemunhando essa batalha do Lucius contra o Gibeon. E ela vendo que o Lucius vai se sacrificar para salvar todos, afundando o Uraquá no fundo do oceano com o poder de Terapagos. Tanto é que tá um brilho verde aqui, que é o brilho de Terapagos, o brilho deste mundo. Tanto é que o episódio chama O Brilho deste Mundo que nos foi confiado. Então o Lucius usou o poder de Terapagos para conter o que o Gibeon estava fazendo em Iraquá, para afundar Iraquá no oceano, que é um vazamento que já tem. Então o Terapagos virou uma joia, foi devolvido para Alistero e ela foi embora junto com o Pingente. E Lucius afundou no oceano junto com o Iraquá, se sacrificando para salvar todos. Então a gente tem que esperar pelo próximo episódio 75 para ver o que mais se confirma. Mas é legal, tá tudo se confirmando conforme a gente traz. E isso eu gosto, dá para criar muita teoria. Então pessoal, se gostou do vídeo, se inscreve no canal.